Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet. Bom, na Rádio Italiana nós estamos recebendo mais uma vez, com muita satisfação, o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monforte. Nós estamos recebendo um número altíssimo de e-mails com várias questões que envolvem o catolicismo, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a missa tridentina, a missa nova, entre outras coisas relacionadas a esse tema. Olá, professor Orlando Fedeli, prazer em tê-lo novamente aqui na Rádio Italiana. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana e ascoltatori di Botto, nostro amico. E com muita alegria cumprimento a todos os amigos da Rádio Italiana. Toda parte que eu vou no Brasil agora, todos me perguntam sobre as entrevistas da rádio e me perguntam do Botto. Uma coisa que me surpreendeu, todo mundo diz que fica surpreso que eu sou muito alegre. Mas também sou alegre no site. Diz que o pessoal tem medo de ler minhas cartas, fica com medo. Eu sempre fui brincalhão nas cartas e na entrevista. Bom, professor Orlando Fedeli, primeiramente eu gostaria que o senhor começasse esta intervenção fazendo um paralelo da missa tridentina com a missa nova. Esse paralelo é um paralelo chocante. O Papa Bento XVI acabou há alguns anos já de fazer um motu, foi 2007 creio, né? Fez um motu próprio, Sumorum Pontificum, liberando a missa antiga, que diz o Papa Bento XVI, jamais foi proibida. E entretanto, os bispos do Brasil, muitos deles, proíbem que se diga a missa antiga. Ela nunca foi proibida e o Papa diz que qualquer padre pode rezá-la sem pedir licença ao bispo. Mesmo quando pede licença ao bispo, educadamente, os bispos dizem que não. E dizem que precisa saber latim, que não sei o que mais. Mas esses padres não sabem nem português. Eu perguntei já para uma porção de padres, o que quer dizer entrarei até o altar de Deus? O que quer dizer o Senhor esteja convosco? O Senhor esteja convosco, eles não sabem o que quer dizer. Muitos padres não sabem o que quer dizer. E por quê? Porque não sabem o que quer dizer esteja. Péssima formação. Nos seminários eles não têm formação séria, não tiveram no ginásio, nós sabemos como são os colégios agora no Brasil, infelizmente. Então, existem pessoas do clero, claro, que conhecem bastante, mas a maior parte não sabe. Então não compreendem como é que o padre diz, o Senhor esteja convosco, que a resposta ele está no meio de nós. Parece a conversa da minha avó com minha tia-avó. As duas tinham 90 anos. Então uma dizia, eu acho que vai chover. Outra fala, eu não tive dor de cabeça anteontem. Porque o Senhor esteja convosco significa que o padre usa o verbo estar no subjuntivo presente, que indica então desejo. Eu desejo que Deus esteja convosco, em vossa alma, pela graça santificante. Perguntei para um padre uma vez o que é graça santificante. Ele também não sabia. Então, desejo que tenhais a graça santificante na alma, isto é, que Deus habita em vossa alma. A resposta, o povo atrevida, ele está no meio de nós. No meio de nós aonde? No meio de nós está o estômago, né, fisicamente. Ou então entre o padre e o povo está o quê? Aquela mesa que eles chamam de altar? Que confusão é essa? E que tem que ver essa resposta, o Senhor está no meio de nós, com o desejo do Padre, o Senhor esteja convosco. Estar no meio de nós implica que o Padre deseja uma coisa absurda. Eu não posso desejar para você, Botto, esteja sentado, porque você está sentado. Eu posso desejar alguma coisa no futuro, tá claro não? Que você tenha sucesso, que você faça uma boa viagem, etc, etc. Mas como é que o povo tem certeza que está na graça santificante? Isso vai contra a fé. Ninguém tem certeza que está na graça de Deus, porque não sabemos se fomos perdoados na confissão, tivemos arrependimento verdadeiro. Por isso está escrito, na Sagrada Escritura, no Eclesiastes, triste é a condição do homem. Não sabe se é digno do amor ou do ódio de Deus. Mas no Brasil não. Todo mundo tem certeza, ela está no meio de nós. E todo mundo pensa que carrega o Espírito Santo dentro de si, porque chegou em delivery. A missa nova foi feita por Monsenhor Bonini, maçom. Um maçom. Paulo VI mandou fazer para agradar os protestantes, tirando tudo que havia de mais católico na missa antiga. E Bonini fez uma entrevista, Monsenhor Bonini, fez uma entrevista ao Suéter Romano, dizendo que cumpriu isso, tirou tudo que havia de mais católico na missa, e fez essa missa que está levando o povo para o protestantismo. Porque o pessoal que vai no carismatismo, eu conheço muitos, que diziam, quando não tinha missa na paróquia, eram os protestantes, porque é a mesma coisa que a missa. A missa nova e os cultos protestantes é a mesma coisa. Outro dia estava não sei que lugar lá, num hotel,
e estavam lá com a televisão ligada lá durante o café da manhã, e estava lá o padre Marcelo Rossi, o bispo de Santo Amaro. O padre Marcelo Rossi dizendo um monte de loucuras e jogando com um balde jogando água no povo. Que era uma palhaçada. Tá claro? O que tem que ver essa missa com a missa católica? A missa católica é a renovação do sacrifício do Calvário. Isso foi dito 9 vezes pelo Papa João Paulo II, num documento dele, 9 vezes. Eles nem ligam. Eles nem entendem o que é o sacrifício do Calvário, esses padres novos. Não compreendem o que é. Tá claro? E então a missa deles é uma confusão. Eles não fazem da missa a renovação do sacrifício do Calvário. Porque a renovação do sacrifício do Calvário é uma cerimônia triste. Nós vamos à missa agradecer, adorar a Deus, pedir graças, agradecer todo o bem que nos fez. Tudo isso aqui em nome de Cristo, que fala em nome do povo para Deus Pai. A missa antiga e a missa católica é para Deus Pai. A missa nova é para o povo, é para o homem. É uma missa antropocêntrica, por isso o padre está virado para o povo e dá as costas para o altar. Se tem o Santíssimo, fica de costas para o Santíssimo, porque ele está no meio de nós. Por isso muitos padres dizem que lá naquele sacrário não tem nada. Não tem nada. Na Rádio Italiana nós estamos recebendo mais uma vez, com muita satisfação, o presidente da Associação Cultural Monfort, o professor Orlando Fedeli. Agora uma questão que eu recebi até por e-mail, professor Fedeli: em que momento da missa tridentina é feita a renovação do Calvário? É na consagração. A renovação do Calvário, porque se eu separo o seu corpo do seu sangue, você morre. Então, Cristo instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa para que nós tivéssemos uma renovação do sacrifício do Calvário bilhões de vezes. Ele morreu de fato uma só vez. Mas, como alguém diz, quiser dar minha vida por meus filhos 1000 vezes, Nosso Senhor quis dar a vida por nós 1 bilhão de vezes, 1 trilhão de vezes. E a missa realiza esta vontade de Cristo. Quando o Padre diz, este é meu corpo, ele separa o corpo de Cristo do sangue, este é meu sangue, separa. Há uma morte mística, há uma renovação do ato do Calvário. Portanto, na missa, é como se Cristo morresse de novo por nós. Ele morre misticamente, só morreu uma vez no Calvário, mas é como se morresse misticamente por nós de novo. Então, é um ato que nós devemos pedir perdão de termos nós causado a morte de Cristo. Agora não. Eles cantam. O Senhor já serviu a ceia é um banquete, a ceia já está preparada, um monte de bobagem. Quando o Concílio de Trento disse que quem disser que a missa é uma ceia está excomungado. A missa não é exclusivamente uma ceia. Na missa nós comungamos, mas a missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Eles tiveram o trabalho de ler apenas a epístola de São Paulo aos Coríntios, a primeira, no capítulo 14, em que São Paulo diz que na missa há uma renovação da paixão e da morte de Cristo. Ponto! Não tem mais nada de ressurreição, é ponto! E quando o senhor ouve o tipo de comentário, o professor Orlando Fedeli, de que a missa tridentina afasta o povo da igreja? Isso é uma mentira colossal, porque ninguém nega que hoje em dia o povo está fugindo da missa. Na Europa não há ninguém nas igrejas. Paróquias e paróquias enormes, tudo fechado, porque não tem fiéis e não tem padre, não tem nem ovelhas nem pastores. Depois do Vaticano II se multiplicaram os pastores, toda ovelha virou pastor. E o resultado, não tem mais ovelhas, todo mundo banca o pastor e o padre fica assistindo. A missa nova afugentou o povo, porque de onde se tira Cristo do centro, fica o vazio. E onde fica o vazio, entra logo o espírito das trevas para ocupar aquele vazio com a mentira. O povo está se afastando da Igreja Católica por causa da missa nova, por causa desses padres de passeata da teologia de libertação, por causa desses padres showman, que fazem da missa uma festinha, como de aniversário. Palmas para Dona Fofoca, palmas para Dona Amaral, muito bem. Isso é proibido na igreja. Quando Cristo está morto, como é que nós vamos bater? Quando Cristo morre no Calvário, como é que vamos bater palmas? A missa nova está em completo confronto com a missa antiga. Costumo dizer, mas o senhor diz que ela não é válida. Válida é uma coisa, lícita é outra. Válido significa que na missa nova, se o padre
convenientemente ordenado, corretamente ordenado, usando pão de trigo e vinho de uva, e dizendo as palavras que Cristo estabeleceu na Santa Ceia, isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, etc., tendo a intenção que tem a igreja de administrar esse sacramento, Cristo está presente. Então, a missa nova, com essas condições, é válida sim. E por isso, todas aquelas palhaçadas são profanações, porque Cristo está presente lá e está se tomando atitudes absurdas diante de Deus, nosso Senhor. Se tivesse lá presente o Lula, não fariam tanto, respeitariam o senhor presidente da República, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo eles tratam, como é que padres distribuem hóstias? Distribuem como fichas, como se distribui cartas de baralho, mais nada. Agora, então, pelo que o senhor falou, a consagração que é feita na missa nova é válida. É válido, mas tem uma profanação com tantas bobagens que põe lá. Por exemplo, me mostraram uma foto ontem de uma igreja católica aqui em São Paulo, que tem um local que põe as velas Semana Nossa Senhora Aparecida e tem 2 estátuas de macumba. 2 estátuas de macumba. Que igreja é essa? Há uma igreja aqui na periferia, eu falarei com o bispo conveniente. Um absurdo. Isso é induzir o povo ao interconfessionalismo, ao indiferentismo religioso. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? Agora, professor Orlando Fedeli, eu gostaria que o senhor falasse sobre os ministros da Eucaristia, que na Missa Nova estão autorizados a dar a comunhão para os fiéis. Ministros da Eucaristia, eles fizeram isso para quê? Porque se leigo pode dar comunhão, por que padre não pode casar? Se o ministro da Eucaristia é casado e dá comunhão, era um argumento, um degrauzinho para eles arranjarem sogra. Só por isso. Eles querem nivelar os bispos ao Papa, os padres aos bispos, os leigos aos padres. Eu sou leigo, mas o padre é superior a mim, porque o padre pertence ao clero, à igreja docente. Eu sou da igreja discente, aquela que aprende. Eu aprendi com padres, que foram meus amigos. Aprendo com padres, ainda que são amigos meus. Então, a Monfort não é contra o clero. A Monfort quer o clero acima do povo, para guiar o povo como verdadeiros pastores, seguindo o grande pastor, que é o Papa. Coisa que no Brasil poucos padres e poucos bispos seguem, porque o Papa manda uma coisa e ninguém obedece. Por isso mandou por confessionário, poucos puseram. Mandou trocar o por todos por muitos, ninguém obedece. Depois eles falam que eu tenho que obedecer a eles. Mas se eles não obedecem ao Papa, como é que eu vou obedecer a um bispo que é rebelde contra o Papa? Essa não. E na homilia o padre deve falar sobre o quê? Sobre o que está no Evangelho e na Epístola, só. Há um prazo nas missas. O padre tem que dizer a missa, se não me engano, são no máximo 20 minutos, no mínimo 20 minutos e no máximo 40, por aí. A missa na missa simples, é. Agora, o sermão se recomenda que seja 10 minutos. Tem padres que fazem um sermão de 40 minutos e a missa em 15, não dá tempo nem de seguir as orações, ele já está lá na frente. Parece o Pintacuda correndo, ou então o Virorese da Maserati. Você conheceu o Pintacuda? Não? O Pintacuda eu conheci quando eu tinha 4 anos. Foi ele que ganhou o circuito da Gávea em 1937. Era um corredor de Pintacuda. Então, nem tem padre que faz Pintacuda na missa. Corre para mais no sermão. No sermão eles falam à vontade. E querem impor a vontade deles ao povo como se fossem tiranos. Mas eles não obedecem às regras que Deus estabeleceu. Bom, professor Orlando Fedeli, agora eu gostaria que o senhor falasse sobre os erros da Missa Nova. Então, a Missa Nova, ela tem uma porção de erros. Primeiro erro, o padre virado para o povo. Está errado, que leva a essa afirmação absurda, Deus está no meio de nós. Porque não tem cabimento isso. Como eu estou falando na rádio e tem pouca possibilidade de explicar, se não pela palavra, eu me permito repetir aqui, não sei se já deu uma entrevista falando disso. Você imagine, Alberto, que você seja diretor de uma faculdade qualquer, certo? E vai ter, sexta-feira, o Campeonato Mundial de Cúspide à Distância. Já contei isso para você, não? O Campeonato Mundial de Cúspide à Distância. O Brasil vai gostar, vai disputar a final, o grande final, a Copa do Mundo de Cúspide à Distância, tá claro, com o país Xaraville, tá claro? Então, Brasil versus Xaraville. Então, vamos todo mundo fazer pensamento positivo, como dizia o Fernando Henrique Cardoso, para ter gol. Mas acontece o seguinte, o Campeonato de Cúspide à Distância começa às 10h15. E nós saímos às 10h30 da faculdade. Então, os alunos e professores fizeram uma comissão para falar com o diretor, Dr. Botton,
para ir cumprimento, dispensar a turma um pouco antes, né? Para assistir a grande finale, o Campeonato Mundial de Curso de Distância, que é um negócio importantíssimo, planetário. O Brasil tem que ser campeão. Então vai a comissão falar com o diretor, é você, tá claro? Eu sou encarregado, o porta-voz da comissão, eu sou professor da faculdade, venho lá com professores e alunos, entro no seu escritório, dou as costas para você e fico de frente para a comissão toda. E digo para a comissão: senhor diretor, nós viemos aqui a sua presença, não dou as costas para você, viemos aqui a sua presença para pedir que o senhor dispense meia hora antes para poder assistir a grande final do Campeonato Mundial de Curso de Distância, Brasil versus Xaravabili. E nós saímos às 10h30 e o campeonato começa às 10h15 da noite. Então nos dispense meia hora, contando com a sua compreensão, sua bondade, sua generosidade, sua cortesia, já agradecemos antecipadamente, dando as costas para você, até logo. E saio dando as costas para você. Falei, esse fulano é um louco, porque quem vai falar com alguém se dirige de frente para essa pessoa. Ora, na missa, o padre empresta a voz dele para quem? Ele fala em persona Christi. É Cristo quem reza dirigindo-se a Deus Pai. E o padre agora dá as costas para o sacrário e fica voltado para o povo. E ele fala, então, pedindo a Deus graça pelo povo, dando as costas para aquele que vai dar as graças. Isso é um absurdo. Claro que o padre, quando vai falar ao povo, explicando o evangelho, fazendo sermão, ou lendo epístola, tem que se virar para o povo. Cada vez que o padre vai abençoar o povo em nome de Deus, ele se vira para o povo. Mas cada vez que ele vai pedir para Deus alguma coisa, tem que se virar para Deus e não para o povo. Então, essa missa é um absurdo. Por que eles fazem questão de ficar de frente para o povo? Isso por causa de um problema teológico muito grave, tá certo? Por causa de um rabino, Martin Buber, que escreveu um livro, Tu e Eu, Tu e Isso. Tu e Eu, Tu e Isso. Martin Buber influenciou muito mais os teólogos católicos do que os rabinos. Martin Buber era marxista e era cabalista. Ele afirmava que eu, tu, é uma palavra princípio, não pode ser separada. Eu, Orlando, tu, Boto. Na verdade, quando nós conversamos entre nós, eu e tu, nesse espaço, forma-se um eu comum. Um eu que não é nem Orlando, nem Botó, mas que é a divindade, a presença divina. Assim, o padre, falando com o povo, entre o padre e o povo, entre eles, no meio, se forma a presença divina. Então, para alguns padres que fizeram isso, os teólogos que entendem, claro que o padre Joaquim da Pesquina não sabe nada disso, mas os que fizeram essa missa sabiam. Quer dizer, Cristo não está na hóstia, mas ele está presente no povo. No espaço entre o povo e o padre, forma-se a presença divina, a Shekinah. E por isso, a comunhão é simplesmente um símbolo da presença de Cristo. Daí é preciso formar um espírito coletivo da comunidade que eles falam. Uma paróquia nunca foi comunidade. Comunidade é num convento de voto de pobreza, por exemplo. Tudo é em comum. Na paróquia não há voto de pobreza. Não há comunidade. Eles falam da comunidade e é simplesmente uma paróquia. E dizem então que Cristo está no povo. Por isso o povo tem que falar junto, cantar junto, mexer os braços juntos, imitar o gesto do padre, como se o povo fosse sacerdote. Eles dizem que o povo é que reza a missa. Isto é falso. Quem reza a missa é o sacerdote in persona Christi. Porque quando ele diz, isto é meu corpo, não fica o corpo do padre Fábio de Mello. Tá certo? Que lindo! Não fica o corpo do padre Fábio, não fica o corpo de Cristo. É uma mentira, então, dizer que o povo, Deus está presente no povo. Ele não está no meio de nós. Ele está presente na hóstia consagrada. E tratar a hóstia como se fosse uma ficha, uma carta de baralho, é uma profanação. Por isso eles dão a comunhão para qualquer um. Eu assisti uma vez um padre oferecendo a comunhão para um bêbado, que foi na mesa da comunhão, deu lá. Ou então o padre oferecia. Alguém mais quer? Alguém mais quer? Como se fosse uma bolacha. Uma vez eu batizei um japonesinho, levei a ser batizado um japonesinho em Itaquera. Isso foi no domingo. Na terça-feira ele foi na paróquia. Isso faz muitos anos, 40 anos atrás. Foi na paróquia. O padre disse, você quer comungar? Pegou e disse, aqui, tá vendo? Isso aqui é bolacha. Isso aqui é bolacha, te dou bolacha. Em Piracicaba, um padre, na hora da consagração, declarou isso. Esse cálice aqui,
Aqui só tem vinho, não tem Cristo, coisa nenhuma, não acredito em nada disso. Eu só fiquei padre para ter um emprego. Foi denunciado isso para o bispo de Piracicaba. Isso eu não posso fazer nada. Em Limeira, um padre dava comunhão para as pessoas, dava comunhão para um cachorro também, o que é previsto com excomunhão imediata pelo Código de Direito Canônico. E por que os bispos não denunciam? Por que os bispos não denunciam? Precisa perguntar para eles. Cada um deve ter uma razão. Por que eles não estão obedecendo ao Papa? Porque deviam obedecer ao Papa. Alguns suponham porque seguem essas doutrinas nefandas, cabalistas, que querem disputar no povo e não na hóstia consagrada. Por isso, então, a missa tem que ser em português. Porque se o povo é que reza a missa, o povo tem que saber o que está falando. Então, a missa tem que ser falada em português. É outro erro da missa nova. Primeiro grave erro, o padre voltado para o povo. Segundo grave erro, em vernáculo, na língua do povo. O Concílio Vaticano II diz que tem que manter em latim. Mas eles nem ligam para isso. Há vários bispos aqui no Brasil que dizem que para rezar a missa antiga, o padre precisa saber latim, o povo precisa saber latim. Falso, mentira. Está claro? Nem o Sumo Pontífico, nem a Eclesiastes exige isso. Pelo contrário, tendo o texto em português e latim, o povo acaba aprendendo até o latim. Há uma senhora que assiste missa ao meu lado, uma senhora de cor, ela sabe todo o texto em latim. Então, primeiro coisa errada é o padre virado para o povo. Segundo erro é ser em vernáculo. O latim, o Vaticano II mandou conservar o latim. Diz que o povo não entende. O povo não entende português. Mas nem o padre. A maior parte dos padres queria perguntar o que quer dizer o Filho de Deus. Eles não sabem. Como é que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Não sabem. Eu conheço um monsenhor, tá claro? Que diz umas coisas absurdas a respeito disso. Por exemplo, na Missa Nova, quando se diz Santo, 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 Deus do Universo. Está errado, então? Está errado, porque Deus é criador do universo. Não é Deus do universo. Não, o que está saindo na Sagrada Escritura, o que foi proclamado pelos serafins no alto do céu, pelos dois serafins na visão de Isaías, é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pergunta para um padre qualquer, meu caro Boto, o que quer dizer santo? Eles não compreendem. Você que santo quer dizer puro, que não tem pecado sexual. Deus não tem corpo. Como é que vai fazer um ato sexual? Isso é um absurdo. Santo, 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 3 vezes, em homenagem a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. É o Senhor singular, para mostrar que Deus é um só, em 3 pessoas. Por que os serafins dizem Santo, Santo, Santo? Porque os serafins são as criaturas mais elevadas que Deus criou. Mas eles mesmos proclamam que Deus, Criador do céu e da terra, isto é, dos anjos e de todas as coisas materiais, Deus está infinitamente acima, ele não tem mistura nenhuma com o universo. Deus tem uma natureza, tá certo? Completamente separada do universo. Não há nada da matéria do universo em Deus. Deus é transcendente, isso quer dizer santo, 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 que não tem mistura. Uma farinha misturada não é pura. Assim também, santo, 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 quer dizer que não tem mistura com as coisas criadas. Isto é, Deus é transcendente. Quando se diz agora, santo, 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 é o Senhor Deus do universo, é uma frase ambígua. É Senhor do universo por quê? É dono do universo? Ou não era melhor dizer que o universo é de Deus? É uma confusão. Não está isso na Escritura. Por que trocaram? Deus do universo era Júpiter. Zeus dos gregos. Isso é um absurdo. Então, o primeiro grave erro é a missa ser voltada para o povo. Gravíssimo erro é pôr as palavras no vernáculo. Por quê? Porque a missa tem que ter palavras em grego, latim e hebraico. Porque se a missa renova o sacrifício do Calvário, no sacrifício do Calvário, na cruz de Cristo, estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em latim, grego e hebraico. Latim porque foi Pilatos, romano, que falava o latim, que escreveu. Em grego, que era a língua do todo o Oriente. Em hebraico, porque para os judeus entenderem. Então, a causa da morte é escrita lá naquele quirógrafo. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Está claro? E estava nessas 3 línguas. Por isso, na missa tem que ter 3 línguas. Em latim, em grego, Kyrie. E em hebraico, Osana, Aleluia, Sabaó, várias palavras, Amém. Várias palavras em hebraico. Tem que ser em línguas mortas, porque as línguas vivas mudam de sentido na linguagem corrente. E com isso se introduzem sentidos novos numa palavra.
Se eu digo que eu assisti um filme formidável, todo mundo vai pensar que o filme é muito bom. Formidável quer dizer que causa medo. A palavra mudou de sentido. Atualmente, na Missa Nova, tem uma palavra lá que passou a ser de gíria e maus com péssimo sentido. Não vou dizer porque não quero despertar malícia, mas não tem cabimento ter posto. Qual é? Não vou dizer, não quero colocar malícia em ninguém, mas é um absurdo. A língua morta não muda de sentido, então ela preserva a fé, enquanto que a língua viva, mudando de sentido, facilita a introdução de erros. Então, por isso o Concílio de Trento diz que são condenados aqueles que dizem que toda a missa tem que ser rezada em vernáculo. Está condenado no Concílio de Trento. Está condenado com excomunhão. Pouco interessa, porque depois o Concílio se pegou tudo que a igreja ensinou no passado e joga tudo fora. É a tal hermenêutica da ruptura. Então quer dizer que a missa tem que ser triste por causa do Calvário. E por causa dos nossos pecados. Na missa agora se comemora a salvação de todo mundo. Está tudo por aprovado. É que nem a lei do Fernando Henrique, ninguém pode ser reprovado nas escolas. Ninguém pode ser mandado para o inferno agora. Ninguém mais para o inferno. Então, o São Baltazar diz que se o inferno existe, está vazio. Tomara que ele não tenha sido o inaugurador do local. Na verdade, ele que tinha livros muito ruins. Na Rádio Italiana nós estamos recebendo o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort, hoje no programa falando sobre a Missa Tridentina e a Missa Nova, fazendo um paralelo sobre essa temática muito polêmica. Ouvintes enviaram e-mails para que o professor abordasse este tema. Então nós estamos esclarecendo aqui para os nossos caros ouvintes internautas da Rádio Italiana este assunto da Missa Tridentina e da Missa Nova. Agora, professor, por que na Missa Nova todos rezam juntos o Pai Nosso e na Missa Tridentina apenas o Padre? Existem certas orações na missa que são reservadas ao sacerdote, também o Pai Nosso. Mas todo o cânon, não só o Pai Nosso, todo o cânon, depois a secreta, quando o padre termina a oração secreta, que é só do padre também, o padre termina dizendo, per omnia secula seculorum, por todos os séculos dos séculos. Tá claro? Aí começa o cânon, e vai terminar quando ele repete per omnia secula seculorum, depois que ele dá a paz. E na Missa Nova todos se cumprimentam na hora da paz também, não é verdade, professor Orlando Fedeli? Antigamente não, agora será todo mundo. E tu tinha um padre que dizia, agora na hora da paz, cada um faça a costa quando a primeira moça está ao lado, e começava com costa em geral. Quer dizer, tem paciência, aproveitar para fazer pecados, isso é um absurdo. A Missa Nova trouxe uma confusão imensa, tá claro? Abuso sem nome, uma destruição completa da teologia da missa, da liturgia, porque os padres não conhecem a liturgia. Então, primeiro erro voltado para o povo, segundo erro, a missa em português. Pegue, por exemplo, um terceiro erro, o altar. Agora não tem altar, agora é uma mesa. É uma mesa para insinuar o erro protestante, que não é um sacrifício do Calvário, como dizia Lutero, é uma ceia. Para Lutero, a missa não era sacrifício do Calvário. E agora pensam a mesma coisa, esses sacerdotes modernos e modernistas. Por isso a missa é numa mesa. O altar não é uma mesa. O altar é um túmulo, onde Cristo vai morrer misticamente. Tem que ter relíquias de santos, e um deles, pelo menos, tem que ser mártir, que tenha morrido dando a vida por Cristo. Então, no altar tem um buraco onde tem uma pedra, e sobre essa pedra tem relíquias de mártires, de santos. Um deles tem que ser mártir. Atualmente não é uma mesa, para a ideia de que a missa é puramente um banquete. E eles cantam, o Senhor ofereceu um banquete, a mesa está preparada, e rezam numa mesa. Eu vi uma fotografia de uma mesa de missa, apoiada não em 4 pernas de madeira, mas em 4 manilhas de esgoto, para insinuar a pior blasfêmia. Quer dizer, que negócio é esse? Bom, nós temos aqui uma pergunta de um nosso ouvinte, professor Orlando Fedeli, o Marcelo Ribeiro de Osasco. Ele pergunta o que significa os degraus no altar. Os degraus. Se Cristo, na missa, morre misticamente e a missa renova o sacrifício do Calvário, o altar tem que se representar o Calvário. Por isso, no altar tem que ter degraus, tá claro? E tem que ter uma cruz no topo. Agora não.
Tem o Santíssimo Sacramento, entre aspas, do microfone. O microfone precisa tomar cuidado, custa caro. Todo cuidado com o microfone. As hóstias não. Na França, uma vez meu irmão perguntou, onde está Jesus Cristo aqui? Il est là-bas. Ele está lá longe, lá, numa caixa de sapato, de papelão, guardavam as hóstias. Mas o microfone, veludinho em volta, para não danificar, né? Custa caro. Eles creem mais no microfone do que em Jesus Cristo. Então, o altar virou mesa, como na ceia luterana, na ceia protestante. É de espantar que o povo vá para o protestantismo. Então, o altar tem que ser uma representação do Calvário. E por isso ele tem que ter degraus. Os degraus têm que ser em número ímpar. Porque todo número ímpar tem sempre um no meio. Qualquer número ímpar é formado de pares com um no centro. Então, costuma ter 1 degrau, 3 degraus, 5 degraus, 7 degraus, que é o mais simbólico. São 7 graus do sacramento da ordem. Os 4 ordens menores e as 3 ordens maiores. Então, dá 7 graus do sacramento da ordem. Então, o sacerdote subia esses 7 degraus. Quando não é possível por 7 degraus, põe-se 3, pelo menos 1. Mas raso no chão, não. Porque vai triunfar a ideia protestante que a missa é um banquete. Um banquete. Tudo errado. Então, nessa missa está tudo errado. O texto da missa tem erros gravíssimos, o texto da missa nova. E a tradução portuguesa piorou o texto em latim. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o que está dito no decreto de Paulo VI, sobre a missa nova. Estava escrito isso, que pelas palavras da consagração fica presente aquela ceia. Não. O que fica presente pelas palavras da consagração é Cristo, e não a ceia. Se está presente a ceia, é um teatro. É uma representação. Está claro? E no texto de Paulo VI tem representar tudo em latim. E muitos padres aproveitam isso para dizer que a missa é uma representação da ceia. Se é uma representação da ceia, é um teatro. Não é Cristo que está presente, mas nós estamos lembrando como foi a última ceia. É um absurdo. Na missa nova, o padre abandonou todos os paramentos antigos, que eram paramentos que representavam as roupas de Cristo subindo ao Calvário, cheio de símbolos magníficos. Agora acabou tudo isso. Se introduziu o rock na missa, o que é um absurdo. Se na morte da minha mãe viesse um bando de roqueiros tocar, botava tudo para fora. Porque no enterro da minha mãe estava triste. Bom, professor Orlando Fedeli, na missa nova é muito comum se ver aquelas senhoras ajudando o padre, colaborando com o padre na cerimônia e tal. O que é que o senhor acha da integração dessas senhoras aposentadas na celebração junto com o padre? O que eu acho não vai em conta, porque pouco importa o que eu acho. Orlando Fedeli, o que ele acha é zero. Mas o que diz a Igreja Católica e o que mandou São Paulo? Em São Paulo, na Epístola aos Coríntios, exatamente que trata disso, diz: na igreja a mulher se cale. Alguns padres me disseram essa piada, pelo menos na igreja, né? Com todo respeito às senhoras. Mas agora não. Quem faz o sermão às vezes é um leigo, é uma coisa absurda. É proibido um leigo falar na igreja. Como é proibido uma mulher ser leitora ou acólita. Existem padres tradicionalistas aqui no Brasil que admitem moças como acólitos na igreja, na missa. Eu uma vez estava andando por casa, tinha que fazer exercício para diminuir meu peso, era muito cedo de manhã, entrei numa igreja aqui na Moca, estava no fundo da igreja, né? Rezando umas Ave Marias lá para o Santíssimo, entra o padre, estava com uma campainha lá, entra o padre, só de uma espécie de camisolão, tá claro? E entre duas mulheres em paramentos, duas senhoras. Elas em paramentos, ele não. Uma carregando o missal, outra carregando o cálice, etc. E o padre lá, sem carregar nada. Um absurdo. Um absurdo. Os coroinhas têm que ser homens, porque eles representam os profetas e os apóstolos, que eram homens. Os 12 profetas maiores eram todos homens. E os 12 apóstolos eram todos homens. Então, os coroinhas que vêm na frente do padre representam os profetas que anunciaram Cristo e representam os apóstolos que difundiram Cristo. Por isso o padre vem depois Cristo, com paramento tendo uma cruz às costas normalmente. Ele vai subir o Calvário, então tem cruz às costas. Por isso que o coroinha na consagração
o coroinha ajuda ele a levantar a capa, para lembrar que Cirineu ajudou ele a carregar a cruz. Tá claro, não? Tudo tem símbolos na missa. Na missa nova não tem símbolo nenhum. Na missa nova o que tem é uma avacalhação de todos os símbolos, uma destruição de toda a solenidade. Essa que é a realidade. E por isso o povo foge da missa nova. Ah, mas as missas do padre Marcelo Rossi estão cheias. Como está cheio um show. O pessoal que vai lá, muitas vezes me contaram, o pessoal fala, sai de lá e vai em outras seitas, e vai em terreiros, vai em qualquer lugar, qualquer religião, compreende? Que vão lá ver um show. E é um show de péssima qualidade, porque o padre Marcelo Rossi é um absurdo, mesmo como showman. Agora, professor Fedeli, eu gostaria que o senhor falasse sobre as rubricas. Eu não conheço muitas rubricas da Missa Nova, porque não existe, provavelmente. A Missa Nova, por exemplo, o documento de Paulo VI determinou que houvesse 4 cânones. Cânon quer dizer regra imutável. Tá claro? O cânon da missa nunca variou, desde o começo da igreja até 1969. Paulo VI fez 4 cânones e permitiu que a criatividade dos padres se manifestasse. Ora, a criatividade dos padres é uma coisa tremenda, eles inventam tudo. Criatividade? O homem não tem criatividade nenhuma, isso é uma mentira. Eu vou fazer uma escultura, vou esculpir um elefante, que estou programado para esculpir um elefante há muito tempo, que meu pai fez e eu queria refazer. Então, como é que eu vou fazer um elefante? Eu tenho que ver muitas fotos do elefante, ou ver um elefante no zoológico, e daquela realidade, ou daquelas fotografias, eu vou montar uma ideia em minha mente que eu vou transferir depois para o barro, para o gesso, para a madeira. Tá claro? Eu não criei o elefante, nenhum artista cria coisa nenhuma. Ele se inspira naquilo que Deus criou. Não há criatividade humana. Isso aqui não é argumento meu, é de Bento XVI. Deus é que é criador. Nenhum artista tem criatividade. Ele pode ter imaginação, criatividade não. Criatividade não. Só Deus é criador. Então, Paulo VI permitiu a criatividade dos padres. Se ele conhecesse a criatividade dos padres brasileiros, ele se assustaria, ficaria com os cabelos em pé, embora ele fosse bastante calvo. Eu fico com os poucos cabelos que eu tenho em pé, quando eu venho a saber da criatividade de certos padres na missa, das profanações que eles fazem. Então, cânon só pode ter um, que é regra imutável. No Brasil tem 4 cânones, e depois inventaram mais 13, então no Brasil tem 17 cânones, esperando que tenha novas criatividades e invente mais 35. Quer dizer, um absurdo. Não há quase 2 paróquias com a mesma missa. Perdeu-se completamente a unidade do culto. Ora, a missa, a lex orandi e lex credendi, a missa exprime a unidade da fé. Se tem uma multidão de missas diversas, tem uma multidão de fés. Como no protestantismo tem 50 mil seitas, e aqui no Brasil tem 50 mil paróquias, cada uma com uma missa diferente, cada uma com uma fé diferente. Cada padre inventando uma besteira da própria cabeça. Nenhum padre tem direito de mudar a missa. A missa não é do padre, a missa é de Nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a importância do canto na missa, professor Fedeli? O canto, como todos os símbolos, ele existe para ajudar a elevar a alma a Deus. Elevar a alma a Deus significa rezar. A oração, a definição, é a elevação da alma a Deus. Para elevar a alma a Deus, nós temos necessidade, nós que somos seres humanos, não basta ter um pensamento elevado, nós vamos ter símbolos concretos, porque é pelos símbolos que nós manifestamos o que pensamos. Assim, todo filho abraça sua mãe, quando vai viajar, se despede dela, dá um beijo nela, é um símbolo. Agora me contava uma empregada que fez aniversário e uma filha dela trouxe presente, falou, olha, eu comprei uma panela para a senhora. Ela foi na cozinha, tinha lá um micro-ondas que ela queria comprar. É claro que o micro-ondas é uma coisa concreta, mas é um presente. Isto é, um objeto que torna presente a lembrança do amor que a filha tem pela mãe. Cada vez que a mãe vai usar aquilo, fala, minha filha que me deu por amor a mim no dia do meu aniversário. É um símbolo do amor da filha pela mãe. Nós só falamos com palavras e com gestos que são simbólicos. Tá claro? Se eu faço assim, eu mostro que estou zangado. Se eu dou uma risada, eu mostro que estou contente. Os símbolos na igreja são múltiplos. A igreja toda usa os símbolos. Então, as velas, as flores, o incenso, o turíbulo,
tá claro? A fumaça que sobe lentamente, porque o incenso faz uma fumaça perfumada e lenta para subir ao céu. Tá certo? Todos os paramentos do padre, todos os gestos do padre, tudo aquilo é símbolo. O padre tira o véu de sobre o cálice, quando vai começar a missa dos fiéis. Vai começar a paixão de Cristo. E Cristo, quando chegou no Calvário, foi desnudado. Ele lava as mãos, como Pilatos lavou as mãos. Toda a missa está carregada de símbolos contando a vida e a morte de Cristo, que os padres não explicam e nem sabem por que fazem. Fazem certos gestos que eles não compreendem. Então, tanto as rubricas quanto os objetos, os gestos, tudo tem um valor simbólico, doutrinário. A missa está prenhe, embebida, encharcada de símbolos que têm doutrinas, porque símbolo é uma coisa material exprimindo uma ideia. Tá claro? Isso que é um símbolo. Tá claro? Símbolo é sempre algo material, que exprime alguma coisa intelectual, espiritual. Isso que é um símbolo. E qual seria o canto apropriado em uma missa, professor Orlando Fedeli? O Papa diz, na opinião do professor, é o canto gregoriano. E nunca o rock, nem musiquinhas sentimentais, aquela das mais chorosas, né? Do desejo de ver-te adorado. Ai, 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 ai. Foi com esse desejo de ver-te adorado que entrou depois o rock. Quer dizer, umas músicas que havia aqui antes do concílio, românticas, sentimentais, tá claro? Horríveis, que introduziram depois, pelo ridículo delas, entrou o rock. Tá claro? Para dar uma coisa. Então, o que se faz é um berreiro tremendo, é uma sessão de jazz e de rock em danceteria dentro da igreja, uma profanação. Os comunistas na Espanha, quando profanavam as hóstias das igrejas, jamais sonharam de fazer uma coisa dessa. Aquilo que os comunistas não ousaram fazer, os padres, depois do Vaticano II, fizeram. A destruição da liturgia. Quem falou que a liturgia foi destruída foi Bento XVI. Bom, nós estamos falando sobre a missa tridentina, a missa de sempre aqui na Rádio Italiana, fazendo um paralelo com a missa nova, tema do bloco aqui na Rádio Italiana, sobre o catolicismo romano, recebendo mais uma vez, com muita satisfação, o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort. Professor Fedeli, eu queria que o senhor falasse agora sobre o ofertório. Ofertório? Há uma fórmula estranha. O padre diz: abençoai, Senhor, este pão, fruto da terra e trabalho do homem. Quer dizer, o pão que ele oferece é fruto da terra e trabalho do homem, não é Deus que deu. Depois ele reza no Pai Nosso: o pão nosso cada dia nos dai hoje, para Deus. Como? Se eu fosse Deus, ele para mim: vai trabalhar. Se é fruto da terra e trabalho do homem, pega a picareta, pega a enxada e vai cultivar a terra. Uma fórmula absurda. Está dito: abençoai, Senhor, esse pão, fruto da terra, o trabalho do homem. Não está dito que oferece. A palavra oferece não está aí, nessa frase. Depois, abençoai esse vinho, fruto da terra, o trabalho do homem. Um absurdo. Um absurdo. Não há propriamente ofertório. Por quê? Porque Lutero era contra o ofertório e, para agradar os protestantes, se retirou o ofertório. Por exemplo, na Missa Nova se retirou uma oração importantíssima do ofertório da missa antiga: Suscipe Santa Trinitas, recebeu a Trindade Santa, esta oferta. Lutero dizia que essa oração era a mais satânica que a igreja tinha inventado, porque para Lutero o homem não podia oferecer nada de bom. E tiraram essa oração, Suscipe Santa Trinitas. Um absurdo, tá claro? Um absurdo. Mas tiraram tudo, por logo no começo da missa. O padre dizia: entrei do altar de Deus, até o introiba do altar Dei, a Deum Coletifica e Juventude em Bem. Entrarei até o altar de Deus, até o Deus que alega a minha juventude. Foi tudo tirado. Como tirar a oração seguinte, que o padre dizia: Judica-me Deus, e discerne causa mea de gente não santa. Abominico e doloso ero em me. Julga-me, meu Deus, e distingue a minha causa do povo que não é santo. Que povo é esse que não é santo? Todos os povos têm gente boa e gente má. Por isso que Camões dizia: tem que os portugueses, traidores, houve algumas vezes. E Napoleão, o bandido, quando invadiu a Itália, Torino, e depois Milano. Quando chegou em Milano, falou para os bispos: gli altri italiani siete tutti ladri. E um bispo falou para ele: tutti não, maestà, buona parte sì.
todos os italianos são ladrões. Isso é uma ofensa para a Itália. Há ladrões na Itália? Sim! Tá claro. Como há ladrões aqui, por exemplo, em Brasília, não? Com mensalões e tudo mais. Ladrões tem em toda parte. Tá claro? Dizer que todos os italianos são ladrões é uma ofensa estúpida. Dizer, uma vez uma direitista tradicionalista dizia que era contra os judeus. Eu falei, mas que coisa absurda. Isso é pecado. Antissemitismo é pecado. Não, os judeus nem parecem. Falei, como não? Quer ver vários exemplos de judeus muito bons? Jesus Cristo, a Virgem Maria, o São Pedro, São Paulo, todos os apóstolos, todos os profetas. Que palhaçada é essa? Então todos os povos têm gente boa e tem gente má. Claro. Como é que na missa antiga então tem essa oração? Julga-me, meu Deus, e distingue minha causa do povo que não é santo. Que povo é esse que não é santo? Não é um povo-nação. Não é um povo organizado com o Estado, com território. Que povo não santo é esse? O povo não santo é formado pelos filhos da serpente. Cristo disse para os fariseus: vós não sois filhos de Abraão, vós sois filhos do diabo. Está no Evangelho, não fui eu que inventei. Quer dizer, aqueles fariseus que mataram Cristo eram filhos do demônio. E não se diz por quê? Porque vós quereis fazer a vontade de vosso Pai, que foi homicida desde o princípio. Então existem alguns homens que querem fazer a vontade do demônio sistematicamente. Esse é o povo que não é santo. Por isso que Deus, quando expulsou Adão e Eva do paraíso terrestre, ao amaldiçoar a serpente, ele diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua raça e a dela. Então é uma raça da Virgem e é uma raça da serpente, uma raça do diabo. Por isso Cristo disse, tá certo? Raça de víboras. A palavra raça de víboras não quer dizer filhotinhos de víboras, tá certo? Descendentes das cobrinhas, serpentinhas, tá claro ou não? Que estavam num ninho de víboras. Assim que ele chamava os fariseus, os escribas e os doutores da lei. Alguns atacam o Sartre de Montfort, que é muito polêmico, tá claro, porque o Sartre de Montfort ataca rijamente quando a pessoa defende o erro. Mas até no credo ele se atreve a mexer. Eu dizia, nós temos a mesma natureza, mas não a mesma substância. Esta carne, esses ossos são meus. A careca é minha, eu tenho cabelo. A substância sua é a mesma, a natureza é a mesma. E porque nós somos de uma só natureza, mas de duas substâncias, nós somos dois indivíduos. Se Cristo tivesse a mesma natureza que o Pai e não a mesma substância, haveria dois deuses, e com o Espírito Santo, três. Isso é triteísmo. Isso foi condenado por todo mundo. Os bispos da França até hoje mantêm no credo, na missa, em francês, que Cristo tem a mesma natureza que o Pai. Falso! Cristo não tem a mesma natureza que o Pai. Cristo tem a mesma substância que o Pai. Não basta a natureza. Se fossem três, Pai, Filho e Espírito Santo, com a mesma natureza, seriam três deuses distintos. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma substância, formam um só ser. Por isso, quando apareceu a Santíssima Trindade, são três pessoas numa única substância divina. Está claro? Então, na missa em francês tem isso. Aqui no Brasil também tentou se pôr no começo o Filho tem a mesma natureza que o Pai. Depois eu vi um protesto, então acabaram eliminando. Não sei se em alguns lugares ainda rezam dessa maneira, é possível. Mas até no credo eles se atrevem a mexer. Então tem credos aí absurdos, tá claro? Credos comunistas. Recentemente vi um Pai Nosso, acho, do Frei Beto. Acho que é isso. O semi-Frei Beto, né? Porque nele tudo é pela metade. Ele tem voto de obediência, mas vive de rendas, né? Tem os livros dele. Tem voto de castidade, mas que gostava do erotismo, tinha um erotismo litúrgico. E que mais? Voto de obediência e é guerrilheiro. Foi guerrilheiro e é comunista. Tá claro? É subversivo. Como é que esse indivíduo é frade? Tá claro? É inacreditável. E ele diz heresias a 3x4. E ele, Padre Zezinho, Padre Joãozinho, Padre Fabinho, Fábio Marcelinho, todos esses, tá certo? Só o que eles fazem de grande são as heresias que eles dizem. Na Missa Nova, eliminaram, estava perguntando isso, eliminaram uma porção de orações. Tratarei das orações da Missa Antiga. E quando explicar a beleza das orações da Missa Antiga, se virá a pobreza, a miséria da letra da Missa Nova. Na Missa Nova,
Sempre que na missa antiga se exaltava a majestade e a grandeza de Deus em latim, se diminuiu. Sempre que se falava da culpa do homem, se diminuiu a culpa do homem. Então se rebaixou Deus e se exaltou o homem. Então na missa antiga se diz, por minha culpa, minha máxima culpa. Na missa nova, quase que eles dizem, por minha desculpa, me desculpa. Por exemplo, no confítio, nem sei se tem mais confítio. No começo do confítio da missa nova, tinha lá, confessa Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Tiraram sempre, para agradar os protestantes. Nossa Senhora não foi sempre virgem. Tá certo? Então, confessa Deus Poderoso, a bem-aventurada Virgem Maria. Protestei imediatamente. Naquele tempo não tinha internet. Mas tiraram Virgem Maria, sempre. Então se ficou, confessa Deus Poderoso, a Virgem Maria. Depois tiraram Virgem. Ficou Maria de Nazaré. Depois botaram para fora até Maria de Nazaré. Então não sei porque eles pedem perdão hoje. Pedem perdão ao povo, tá claro? Pelos pecados sociais. Tá claro? Um absurdo. Bom, professor Fedeli, para finalizar esta entrevista aqui na Rádio Italiana, respondendo uma questão de uma ouvinte, a Kátia, lá de Vitória do Espírito Santo, ela pergunta o seguinte: como fazer para não perder a concentração quando se reza um terço? Essa pergunta é uma pergunta boa de alguém que tem boa intenção. É muito difícil. Uma vez São Bernardo estava preocupado com esse problema. São Bernardo é um grande santo. E ele estava indo em viagem da França para a Itália, e ele já era famosíssimo, ia visitar o Papa Eugênio III, que tinha sido cozinheiro na ordem dele, e foi eleito Papa. Então, passando os Alpes, passava vicino a Torino, de Francia al Piemonte. Bom, então ele estava num cavalo, e alguém estava, um caipira, estava puxando um francês. Caipira francês? Estava puxando o cavalo. Aí ele estava preocupado que ele rezava muito distraído. Então, teve uma ideia, falou para o caipira: escute, você é capaz de rezar uma Ave Maria sem se distrair? O caipira falou: claro. É mesmo? Claro. Bom, se você rezar uma Ave Maria sem se distrair, grita esse cavalo. Palavra? Palavra. O cavalo é um cavalo de raça. Você dá mesmo? Dou perfeitamente. Pode rezar. Ele começou: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Você dá com os arreios ou sem os arreios? E São Bernardo disse: graças vos dou, meu Deus, que me provaste que é impossível prestar atenção numa única Ave Maria. Para prestar atenção, totalmente impossível, que nós somos muito fracos. Então é natural que a nossa imaginação se perca em mil cogitações diversas. Santa Teresinha, às vezes, rezava o terço totalmente distraída. E quando chegava no final do terço, ela percebia que tinha acabado o terço. E não tinha percebido, não tinha pensado em mistério nenhum, em palavra nenhuma. Tinha pensado em pessoas que ela conhecia, gente que pediu que rezasse por ela, etc. Entendeu? Então ela tinha um truque bem interessante. Ela dizia: meu Deus, eu ofereço esse terço tão distraído por todas aquelas pessoas em que pensei nesse terço. Assim que a intenção fica muito bem feito. Então é um absurdo a gente querer lutar contra essas distrações de modo absoluto. Sempre nós as teremos. Então, humildade manda que nós nos coloquemos diante de Deus, reconhecendo que nós não somos capazes de rezar nenhuma Ave Maria com atenção. Por isso a igreja recomenda que se medite nos mistérios do Rosário. Então, eu posso meditar toda a vida de Cristo no terço. O primeiro terço é sobre os mistérios gozosos: a Anunciação, visita de Nossa Senhora Santa Isabel, o nascimento de Cristo em Belém, a apresentação no templo, e enquanto Jesus discutindo com os doutores no templo. Que cena interessante. Jesus Cristo era polêmico. Então ele foi discutir com os doutores no templo. Ele perguntava e respondia sabiamente. Então posso meditar toda a vida de Cristo. Qualquer fato da vida de Cristo posso meditar. O segundo é sobre a paixão, tá claro? E o terceiro sobre os mistérios gloriosos, a ressurreição, etc. Mas eu posso meditar qualquer ponto da vida de Cristo, tá claro? Posso meditar nas palavras, tá certo? Posso meditar em fatos concretos de favores que Deus deu para a gente durante a vida. Posso pedir por meus pais, por meus amigos, a gente pode pedir por si mesmo, se está doente, se precisa de um emprego, qualquer dificuldade que tenha, que todos os nossos problemas, nosso Senhor está pronto a atender e nos ouvir. Então, o que é errado é propositalmente querer se distrair. Mas distrair-se é fatal.
Assim como toda chama no altar, na vela, ela brilha e tem calor, mas solta fumaça. Assim todas as almas, ao rezar o terço, por mais que sejam brilhantes, por mais que sejam ardorosas na caridade, soltam fumaça da distração, dos interesses, dos egoísmos que embebem a nossa alma por todo lado. Está claro? Então, devemos combater a preguiça de rezar. Devemos combater a distração quando percebemos. Mas não devemos preocupar-nos se nós constatarmos que estamos rezando, distraídos, pensando nos arreios do cavalo de São Bernardo. O que importa é amar a Deus. Quando se reza Ave Maria, deve se lembrar que Nossa Senhora é muito boa, que ela é muito boa, que ela é sempre boa. Bom, professor Orlando Fedeli, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui na Rádio Italiana, hoje falando sobre a Santa Missa, a Missa Tridentina, com o paralelo da Missa Nova. Os ouvintes que tiverem dúvidas sobre esse assunto, evidentemente é um assunto muito amplo, merece outros programas, não é? E nós voltaremos aqui na Rádio Italiana falando sobre a Santa Missa e outros temas relacionados ao catolicismo romano. Os ouvintes devem enviar seu e-mail para contato@radioitaliana.com.br. Lembrando também que em breve estará disponível a Rádio Monfort, né? Como mencionou o próprio Guilherme Schenta na sua explanação sobre o legado, né? E vocês também podem acessar o portal da Associação Cultural Monfort, www.monfort.org.br. O professor Orlando Fedeli estará de volta aqui na nossa programação em outras oportunidades, falando sobre outros temas relacionados ao catolicismo. Rádio Italiana. Rádio Italiana, a Itália no Brasil via internet.